Olá, estamos de volta com mais um Cultura Total e olha só, a nossa convidada de hoje, cantora, influencer digital, já está conectada com a gente aqui, é a Bruna Volpi. Bruna Volpi, seja bem-vinda aqui ao Cultura Total. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Bom, eu quero saber essa história aí, porque, gente, a carreira dela, consolidada ali, é de cantora e das boas. E aí, gente, tem uma nova carreira de influencer. Conta pra gente, como é que você entrou nesse mundo, nesse universo? Bom, a gente teve que se virar na pandemia, quando tivemos os shows reduzidos literalmente a zero. Eu nunca tinha ficado sem fazer show desde os meus 14 anos de idade. Então aí a gente, busca o que tem que fazer, porque artista, sempre a mente criativa precisa expor, precisa colocar, para externalizar. Eu peguei o TikTok e comecei a colocar lá o que eu pensava, todos os meus pensamentos. Inclusive, aproveitei por ser um lugar que não tinha ninguém conhecido, ninguém me conhecia. Eu falei, aqui eu posso falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, sem ninguém falar, Bruna, mas você é cantora, tem que tomar cuidado com o que os outros vão pensar para não perder público, porque eu sempre tive isso de produtor, de amigos, sempre fui podada. E no fim, o que aconteceu foi o contrário. Lá, todos os meus conteúdos começaram a viralizar. Hoje eu tô com 1.400.000 seguidores lá, 200 mil na rede Laranjinha, pode falar o nome? Claro. No Kawaii. Tô batendo 80 mil no Instagram. Tenho tido uma boa repercussão como influenciadora. Ô, Bruna, e qual é o segredo, então, desse conteúdo? É autenticidade, é originalidade, é espontaneidade? Eu acho que a espontaneidade é você saber do que você está falando. Eu sempre tomo muito cuidado, sempre, minha vida toda. Ontem mesmo eu fiz uma live que me pediram uma opinião aí sobre umas coisas médicas. Eu falei, gente, eu não vou opinar sobre o que eu não sei. Eu preciso me informar sobre o assunto e depois falar. Então, vou te dar um exemplo. Quando começaram a me perguntar minha opinião sobre pronome neutro, que tá tendo toda essa discussão, eu demorei 1 mês para emitir minha opinião, porque eu estudei muito, eu me informei muito, quis saber qual é a proposta a fundo, e depois que eu comecei a fazer vídeos sobre isso. E não é o que acontece por aí, Você vê as pessoas dando opinião sobre, por exemplo, pronome neutro, e você vê que a pessoa sequer sabe qual é a proposta, a pessoa sequer sabe que existem pessoas de gênero não binário, as pessoas sequer pararam para refletir sobre se tem 50 mulheres e 1 homem na sala, a gente vai usar o masculino. Enfim, várias outras coisas. É só um exemplo, Então, acho que o segredo é você dominar o que você fala. A espontaneidade e a criatividade contam muito também. E uma coisa que eu escuto muito, e eu demorei, até hoje pra mim é estranho. Ontem mesmo, eu escutei muito isso no Instagram. Nossa, você é muito corajosa. Você é muito corajosa. E eu escuto isso desde criança. E é louco, assim, porque pra mim, eu fazer o que eu acho certo, eu não acho que é uma atitude corajosa. Mas, levando em consideração que tanta gente tem medo, tem receio de se impor, eu consigo entender. Então, eu escuto muito isso. Não me sinto uma pessoa corajosa. Eu sinto que eu faço o básico do que uma pessoa, principalmente que tem privilégios por ser branca, por ser hétero, por ser cis, por ser classe média, deveria fazer, Mas, novamente, o que eu acabei de falar, como a maioria não faz, a gente acaba se destacando. Infelizmente, Queria que todo mundo tivesse essa consciência e fizesse a sua parte. Ô, Bruna, e já teve algum momento aí, em alguma postagem, algum vídeo que você subiu e você teve medo, você falou, ixi, eu acho que eu errei? E claro, se tiver algum erro, não é problema nenhum em reconhecer o erro e voltar atrás, Mas teve algum momento sim. que você sentiu medo? Pra ser sincero, não. Mas, assim, o meu pai fica com muito medo. Às vezes ele, Bruna, não faz isso. O meu primeiro vídeo que viralizou na pandemia, que foi na primeira semana de pandemia, eu tava aqui lendo os comentários e eles subiam assim, ó, clique, 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 clique. Subia assim, no Facebook. Aí eu tava lendo lá e era um vídeo político, então era bem
bem polêmico sobre a postura na pandemia e coisa e tal. E aí meu pai me ligou: Bruna, não entra nos comentários. Eu falei: estou lendo aqui. Aí meu pai ficou apavorado, assim, sabe? Eu, assim, não tenho até às vezes eu tento racionalizar, assim, Bruna, tome cuidado. Mas, assim, é um cuidado, assim, não que eu tenha medo, sabe? Eu vou... Porque é aquilo que eu acabei de falar. Eu acho que é o certo. E, tipo, é muito absurdo, né? Eu sei que as pessoas, elas se agridem por causa disso e que pode, sim, chegar no físico. Então, eu tento tomar cuidado. Mas no momento que eu tô lá defendendo as coisas que eu acredito, que eu acho certo, eu talvez até devesse ter, mas não tenho medo. É uma exposição que aconteceu de uma hora para outra e em uma proporção muito grande, né? Porque você já era conhecida com o seu trabalho de cantora, mas é uma exposição que é assim, milhões de pessoas vendo e assistindo o seu conteúdo, né? Eu quero saber um pouquinho dos haters, né? Como é que você lida com os haters? Gente, se eu falar pra você que eu adoro os haters... Gente, eu dou tanta risada, porque, assim, é um ódio tão gratuito e as ofensas são tão... Assim, nunca... Eu tô tentando lembrar alguma aqui, mas quase nunca, assim, 99% das vezes a ofensa não é ao seu conteúdo, é diretamente a você. Né? Então, os haters não vêm e tentam ofender meu conteúdo, eles tentam me xingar. Então, eu escuto cada coisa. Vai aprender a se maquiar, loira aguada, nariz torto, tá cheia de botox. Eu falo, não tô, amor, mas queria. Paga pra mim que eu vou. Então, assim, eu dou muita risada, porque é um ódio, assim, é um descontrole emocional que eu vou fazer o quê? Se eu levar... Não tem como levar pro pessoal. Porque são gorda, ou o outro fala magra, entendeu? Né? Então é assim, vai pintar esse cabelo de preto para ver se começa a pensar. E daí você vê também que a maioria das pessoas que vêm te ofender são pessoas extremamente machistas, extremamente homofóbicas, né? Às vezes saem uns quebra-pau nos comentários e quando é com homem, eles sempre tentam... usar ofensas homofóbicas. Então você fala, cara, eu tô do lado certíssimo, entendeu? Eu quero mais é que esse povo me odeie mesmo, porque se esse povo um dia começar a gostar de mim, aí é que eu vou me preocupar. Ô Bruna, e a questão do artista, né? O artista, o que você acha? Ele precisa, não que seja um dever, mas ele precisa se posicionar, porque às vezes ele é o exemplo, né? Ele influencia milhares e milhões de pessoas, né? E ele precisa dar posições, posicionamentos. O que você acha disso? Eu acho que nessa parte social, que a gente está falando de humanidade, eu acho que é meio imprescindível, porque o artista, tem essa coisa de que a gente, por natureza, já é sensível. Mas, lidando hoje com isso, eu vejo pessoas que, por exemplo, compositores que têm letras maravilhosas e você fica achando que a pessoa é um poço de sensibilidade e quando você conhece pessoalmente, não é nada disso, né? Então, é decepcionante quando acontece isso, porque você espera que uma pessoa que escreve uma letra tão sensível vai ter aquilo, né, no seu caráter, nas suas características pessoais. Então, eu acho que tem tudo a ver, sim. O artista ter empatia, se posicionar contra tudo que é desumano, né? Então, assim, não sei se essa parte econômica, mesmo porque, se a gente for falar de economia, é um assunto muito complicado. Você vê as pessoas que são formadas nisso com opiniões totalmente controversas, né? E assim, não é que existe uma maioria gritante. Não, é uma coisa que é bem controversa mesmo, né? Não é uma ciência totalmente exata. Desculpa se eu estiver falando alguma besteira aí, pessoas que entendem, eu realmente não entendo, estou aqui divagando. Mas assim, quando a gente está falando de pessoas, nós somos pessoas. Então a gente sabe como a gente não quer ser tratado, a gente sabe que a gente quer sair na rua sem medo de morrer pelo que a gente é. E é isso, resumindo de forma bem resumida,
é o que acontece quando a gente fala de preconceito. Qualquer pessoa que sofre preconceito, seja por ser mulher, por ser negro, por ser LGBTQIA+, a pessoa tem medo desde a hora que sai, que põe o pé para fora da rua, ou dentro de casa também, né? Então a gente está falando de um mínimo de respeito, de humanidade, de dignidade, que eu acho que é um dever do artista, sim, se posicionar contra isso. E aí, como é que você tá fazendo? Porque aos pouquinhos, gente, a pandemia ainda não acabou, mas aos pouquinhos a gente tem ali uma flexibilidade, os shows estão voltando, então como é que você já está pensando em se dividir, né, em planejar a sua carreira ali de influencer e também de cantora? Eu tenho pensado em... eu usei muito essa união na pandemia, né? Quando começou, nos meus vídeos que viralizaram, fazendo as paródias, né? Então, por exemplo, peguei músicas machistas e fazia uma paródia respondendo. Ou também fiz várias políticas, às vezes com alguma coisa, algum acontecimento. Tava no meio daquele forfé do acontecimento, eu ia fazer uma paródia sobre aquilo. Ou gravava de paródias de amigos meus, que eu tenho amigos que fazem paródias maravilhosas também. Então aí já dá pra gente unir um pouco, né? Eu tenho a minha carreira de sambista, de musicista de música brasileira, que nisso não vai alterar, eu apenas vou acrescentar algumas coisas. Então eu tenho procurado letras que têm mais a ver com isso, né? Letras mais feministas, letras mais progressistas. Confesso que é muito difícil, porque o samba é um meio muito machista e assim, você vai conversar sobre isso com a maioria dos sambistas. Daí você escuta aquelas coisas que é mimimi, feminista, feministinha e não sei o quê. Infelizmente, falta essa consciência na maioria dos músicos, dos sambistas. Então é difícil ter esse diálogo, mas eu tô tentando. Não vou desistir, não sou de desistir. Não é à toa que ela ganhou o prêmio de Revelação Web 2021. Tem o troféu aí pra mostrar pra gente, não tem? Temos, olha que bonitão. Oh. Esperava essa premiação, esse reconhecimento? Não esperava, porque a gente pensa assim, é muito louco, porque, eu lembro quando eu comecei no TikTok, eu lembro que uma vez eu fui assistir uma live de uma menina, eu tava com um amigo, eu falei, cara, eu amo essa menina, ela é super famosa, e ela tinha, tipo, 60 mil seguidores. Aí eu penso, cara, eu achava ela famosa porque ela tinha 60 mil. Eu tenho 1.400.000 e eu não me sinto famosa. Daí eu fico, não, mas eu sou um pouquinho, vai. Daí eu saio na rua, sempre, todo lugar que eu vou, alguém vem falar comigo, mas eu não me sinto nada famosa. É muito louco. Então, nunca imaginei ser indicada para um prêmio desse. Revelação Web, pô, é uma responsabilidade, né? Famosa mas, assim, sim. Surpresa. Surpresa maravilhosa e que venham mais, porque isso motiva a gente, né? Diante de tantos haters, como estávamos conversando, diante de tantos haters, viram uns reforcinhos positivos, é ótimo. E agora, com mais de 1 milhão de seguidores, né? E se reunir tudo ali, olha, gente, o número é alto, é grande. E eu quero saber, já dá para ter um retorno, fazer publicidade, com toda essa visibilidade? Dá alguma coisinha ou outra. O pessoal pensa que é mais do que é. Eu até às vezes penso, será que eu não tenho habilidade com essas coisas, né? Eu acho que até dava para eu ganhar um pouco mais do que eu tenho ganhado, mas justamente porque eu ainda divido muito a minha atenção com a música, né? Eu não consigo dar tanta atenção. Mas eu tenho conversado com pessoas para me instruir sobre isso, né? Porque quando a gente chega nesse ponto da carreira, a gente precisa de alguém para instruir a gente fica meio perdida. Então, como isso ainda é muito novo para mim, não tô sabendo lidar direito, mas já tenho feito, sim, alguns trabalhos que têm me ajudado aí a pagar as contas, porque os shows, querendo ou não voltou o que era antes, né? Se antes eu tinha 5 shows por semana, agora eu tenho 1 ou 2, né? Os cachês não estão aquelas coisas. A gente voltou da pandemia, voltou assim, né? Depois que os shows voltaram, a gente voltou com um cachê igual ou menor do que estava antes. Então tá bem complicado. Então vamos lá, mas eu tô no caminho, tô investindo aí, tô tentando entender as coisas.
E o que a gente quer entender é a sua programação a partir de agora, então, para este ano de 2022. O que você vai fazer? Tem música já escrita, gravada? Tem clipe planejado? Olha, eu tenho cantado, eu tô morando em São Paulo, né? No ano passado eu saí de Campinas, que é uma coisa que eu tinha planos há tempos. Agora eu tô morando aqui em São Paulo, então eu tenho feito shows mais em São Paulo e no Rio. Entrei no Rio, finalmente, que era um sonho meu. Foi mais uma coisa boa que aconteceu pra mim em 2021. Consegui entrar no Rio, tô lá no bar do Zeca Pagodinho, em algumas outras casas por lá também, em Leblon, Ipanema, Barra. E então, assim, para esse ano eu pretendo continuar com esses shows em São Paulo e no Rio. Quero fortalecer lá no Rio também, porque tenho planos de futuramente até cair para lá, não sei, tô pensando, mas tá aqui na caneta. E eu tenho 4 músicas para gravar, inéditas. Agora, eu vou ser sincera com você, ainda não gravei por falta disso daqui, ó. Uhum. Porque senão eu já teria. Então, gente, quem quiser, ó, ajudar, ajudas são bem-vindas, né? Bom, então se você quiser ajudar e acompanhar o trabalho dela nas redes sociais, como é que faz aí? Ó, gente, é facinho de me achar. Você vai me achar de qualquer jeito, assim. Falou perto do Google Bruna Volpe, já vai aparecer um monte de rede social minha. Então coloca Bruna Volpe, eu tô no Instagram, tô no TikTok, tô no Kawaii, tô no Facebook, tô no YouTube. E lá no Instagram, na minha bio, tem todas as formas de contato lá, tanto para show quanto para parceria. E tem um e-mail lá. Hoje eu tô abrindo também uma lojinha virtual. Quem quiser me ajudar, é só lá consumir qualquer coisa da minha lojinha. E a gente vai, assim, aos trancos e barrancos. Mas eu tô doida para gravar as músicas novas, gente. Doida. E a gente tá doido aqui, aguardando ansiosamente. Que bom. Bruna, quero agradecer a participação aqui no Cultura Total. Muito obrigado pela entrevista. E esse foi o Cultura Total de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu volto na próxima semana. Tchau!